Bom, gente, nós vamos gastar 2 quintas, hoje e a próxima quinta, para a gente falar desse mesmo tema: como glorificar a Deus na vida comum. De onde surgiu então essa proposta de falar sobre esse tema? É muito comum nas rodas informais das nossas conversas, seja do lado de fora do templo, depois do culto, seja durante a semana quando a gente se encontra com algum irmão ou irmã em Cristo, seja por telefone, por videochamada, pelas redes sociais, nós nos deparamos com uma leitura, digamos assim, mais escapista da vida. Então é como se servir a Deus significasse que nada mais nessa vida presta. Então, aquela pessoa que leva isso para um extremo mais, enfim, não tem uma outra palavra, né? Eu vou ser redundante aqui, um extremo mais exagerado, ela tende então a achar que de segunda a sexta Deus não está. Então, se ela quiser sobreviver, ela vai ter que se posicionar no trabalho da mesma maneira que os seus colegas de trabalho que não são cristãos. Se ela estiver na escola, ela vai ter que pensar intelectualmente da mesma maneira que seus colegas de classe que não são cristãos. E quando estiver se encontrando com a família, quando estiver jogando um futebol, quando estiver assistindo algum esporte, enfim, eu posso ter a mesma forma de pensar e a mesma conduta de pessoas não cristãs, porque nessas esferas Deus não está presente. Deus só está presente sexta à noite. No nosso caso, começa quinta no estudo bíblico, né? Aí sexta na reunião de oração, sábado com algum evento que a igreja tenha, e domingo, que é quando eu venho para o culto público, o culto oficial. E aí aqui eu falo igrejês, né? Eu cumprimento as pessoas com a paz do Senhor, eu falo amém. Se eu piso no calo do irmão, o irmão ri para mim, ele não vai brigar comigo. Por quê? Porque aqui é lugar onde todas as pessoas precisam transparecer que elas estão diante de Deus e Deus está vendo o seu comportamento. Ora, quem pensa assim está pensando de uma forma equivocada, porque biblicamente o tempo todo nós estamos diante de Deus. Mesmo o incrédulo, mesmo aquele que não glorifica a Deus no seu dia a dia com as suas atitudes, porque ele acha que ou Deus não existe ou Deus não tem nada a ver com isso, Deus está lá diante dele. E aí, o nosso objetivo com esse estudo é mostrar como nós podemos vincular essa busca por santidade e essa busca pela presença de Deus que nós já realizamos no templo, em meio à igreja, com essa mesma busca fora do templo de segunda a sexta. Lá no meu trabalho, lá na minha escola, com a minha família, no meio das instituições públicas, no meio das instituições privadas. Como é que a gente pode fazer isso? Então esse nosso estudo ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é entender de fato o que significa glorificar Deus, porque esse é um fundamento de crença. Se eu não partir do conceito do que significa glorificar, não vai adiantar eu ficar dando exemplos de como é que a gente faz. Eu tenho que entender primeiro o que se trata, para depois eu desenvolver como é que se faz. Então a primeira parte é a definição do que significa glorificar a Deus, e a segunda parte é a base bíblica, isto é, existem alguns fundamentos de crença que a palavra de Deus nos apresenta, que nós precisamos assumir, que nós precisamos ter no nosso coração. Porque sem entender esses fundamentos de crença, também não vai adiantar eu partir para a terceira parte, que são as doutrinas do mandato cultural e da mordomia cristã, que são as justificativas teológicas que explicam a sua prática cotidiana. Não vai adiantar. Não vai adiantar eu querer falar sobre cuidado com o corpo, cuidado com a saúde, saúde bucal, trato das pessoas, educação, se eu não tiver o entendimento bíblico de por que faço isso. Do contrário, qualquer boa obra que eu fizer, eu estou sendo comparado com o espírita, porque o espírita também faz boa obra. Então, o que nos distingue do espírita?
O que nos distingue do filantropo? O que nos distingue daquele que acha que está fazendo boa obra e com isso acumulando méritos diante de Deus? Entendem? Então, é preciso que a gente passe pela base bíblica e na próxima quinta, a terceira parte, que é a base teológica, olhando o mandato cultural e a mordomia cristã. E a partir do entendimento dessas doutrinas, quais são os seus desdobramentos? Como é que elas se refletem no trabalho, na escola, na família, no dia a dia, no ambiente público, no ambiente particular, quando você está sozinho, quando você está em companhia de outras pessoas? Aí sim você vai entender como é possível glorificar a Deus na sua vida comum. De repente, pela simplicidade do estudo, talvez vocês que estão aqui até já saibam desse conteúdo, mas é bom a gente recapitular para continuar praticando, né? Então, muito bem. Vamos começar definindo, então, o que significa glorificar a Deus. Claro, se ao longo do estudo vocês tiverem alguma dúvida, quiserem adicionar algum conteúdo, alguma informação, sintam-se à vontade para isso, tudo bem? Glorificar a Deus significa exaltar, engrandecer, fazer glorioso, embelezar, dignificar, enfim, honrar o Senhor nosso Deus. É isso que significa glorificá-lo. Então, nós somos, de acordo com a palavra de Deus e com base em princípios estabelecidos pela própria palavra de Deus, nós somos o tempo todo encorajados a glorificar a Deus. De modo que, quando a gente olha para Gênesis, por exemplo, capítulos 4 a 6, nós encontramos lá pessoas que já tinham essa preocupação de glorificar a Deus. Por exemplo, Abel, Enoque, Noé, esses são alguns exemplos de pessoas que tinham essa preocupação de ter uma vida que glorificasse a Deus, não só no momento, digamos assim, litúrgico ali, de culto, na modalidade de culto que eles prestavam, mas também no seu dia a dia. Eles tinham essa preocupação. Então a Bíblia já começa nos dando uma base de que glorificar a Deus não é uma ação que ocorre apenas no meio da igreja na hora do culto. De segunda a sexta, eu sou convocado, eu sou incentivado pelas Escrituras a glorificar a Deus. Bom, para vocês terem uma ideia, glorificar a Deus é algo tão sério que em Romanos capítulo 1, versículo 21 a versículo 27, Paulo escreve dizendo que aqueles que não glorificam a Deus e não rendem graças a Ele, não terão desculpa no dia do juízo. Interessante isso, né? Pessoas que não se preocupam em glorificar a Deus, inclusive cristãos, apesar assim de que quando a gente fala inclusive cristãos, não é uma questão de livre-arbítrio aqui, é uma questão muitas vezes de ignorância mesmo, de desconhecimento, de não ter essa preocupação de glorificar a Deus, não é? O certo é que eles tenham essa preocupação de glorificar. É Romanos capítulo 1, versículo 21 a 27. Só que, quando a gente quase sempre conversa com os nossos irmãos, e a gente pergunta assim, como que você glorifica a Deus? É simples. Eu falo com Deus, glórias a Deus, aleluia. Tem uns que arriscam mais, né? Falam labachúrias. Só que a glorificação a Deus não está restrita à emissão de palavras de elogio, à emissão de palavras de louvor, à emissão de palavras de agradecimento. A emissão dessas palavras faz parte, mas é, digamos assim, a ponta do iceberg, o início. O que mais nós podemos fazer que glorifique a Deus? Bom, primeiro, se diariamente, quando a gente está lá nos nossos afazeres, quando a gente está lá na nossa devocional, quando a gente está lá na nossa família, a gente reconhecer a grandeza, a superioridade, a majestade, a divindade de Deus,
só de reconhecermos o quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é majestoso, a sermos gratos por Ele ter nos salvado, com o nosso pensamento, este reconhecimento por si só já glorifica a Deus, já honra a Deus por aquilo que Ele é. Eu me lembro uma vez que eu estava estudando, e eu li um trecho, eu estava estudando sobre as obras de Charles Spurgeon, e eu li um trecho que ele disse assim, que não havia um único dia, e em cada dia não havia um único minuto sem que ele pensasse em Cristo. Ele pensava em Jesus o tempo todo, para preparar a pregação, para preparar o evangelismo, para pastorear a igreja, para estar junto com a família dele. O tempo todo ele pensava em Cristo. E aí é claro, né? Que eu não tinha como deixar passar, né? Eu fiz a mesma oração. Ô Senhor, me ajuda a pensar no Senhor, a me lembrar do Senhor, da tua grandeza, o tempo todo. E aí é claro que vai ter momentos que você vai estar conversando com outra pessoa, que você não vai estar pensando em Jesus, mas o simples fato de você conversar de forma ética, o simples fato de você não falar palavrão, o simples fato de você não falar besteira, o simples fato de você não falar mal de ninguém, o simples fato de você talvez ter até a oportunidade de evangelizar essa pessoa, mesmo que você não esteja pensando em Cristo, naquele momento você também o glorifica com as suas atitudes. Porque suas atitudes estão pautadas numa educação bíblica de se lembrar quem é Deus. Bom, em segundo lugar, uma outra forma de glorificarmos a Deus é que essa glorificação exige exclusividade. Então, quando a gente vê lá, por exemplo, em Êxodo, capítulo 20, versículo 2, a expressão, o ensinamento, não terás outros deuses diante de mim, então Deus requer essa exclusividade. Quando você entende assim, não, Deus, me ajude a sondar o meu coração. Calvino falava que o coração humano é como uma fábrica de ídolos. Às vezes você se apega a coisas, a objetos, a pessoas, de uma forma incomum, de uma forma errada, equivocada, e às vezes você nem percebe. Então, se de repente você se apega, mas vem o Espírito e fala, opa, cuidado, é o Espírito te advertindo que você estaria glorificando a divindade errada. Cuidado, só o único e verdadeiro Deus judaico-cristão, trino, Pai, Filho e Espírito, são dignos do seu desejo, da sua preocupação, da sua honra, da sua adoração. Até aqui tudo bem? Está tranquilo? Ok. Em terceiro lugar, a gente precisa entender que glorificar a Deus é a missão principal do seu povo. Às vezes a gente acha que a missão principal da igreja é a evangelização e o ganho de vidas em todos os povos. Não. Essa missão de evangelização, ela é secundária. Porque do que adianta, ela vem em segundo lugar, do que adianta você falar de Jesus ou sobre Jesus para mim, me apresentar o plano de salvação, se nem você mesmo ou acredita nisso ou se relaciona com Deus? Não faz sentido. Se nem você mesmo acha que sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus não está legal, então qual que é o sentido de você pregar para mim? Então, o próprio Catecismo de Westminster, ele declara na primeira pergunta, né? Qual é a finalidade, qual é o objetivo da vida do ser humano? Qual é o propósito da existência do ser humano? A resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Viu que interessante? O gozá-lo vem depois, em segundo lugar. Isto é, usufruir, se beneficiar das bênçãos de Deus vem em segundo lugar. Em primeiro lugar vem o quê? Glorificá-lo. E como que você o glorifica? Se relacionando pessoalmente com Ele.
Muito legal, né? Muito interessante. Sim, meu irmão. Bom, eu precisaria que o senhor me desse um exemplo. Em que sentido? Ah, sim. Excelente. Então, para o pessoal da internet ficar sabendo, né? Porque como o senhor perguntou sem microfone, o nosso irmão perguntou qual é o vínculo entre a ação do Espírito e o ato de glorificar a Deus. É muito simples, o senhor mesmo deu a resposta. Até para que eu glorifique a Deus, eu preciso que o Espírito opere em mim. Por isso que no final a glória é toda dele. Estão entendendo? Quando eu glorifico a Deus, Deus não vira e fala, poxa, o Léo ali fez uma coisa muito bacana e tal. Eu vou até abençoar a vida dele, ele mereceu porque ele me glorificou. Não. O simples ato é quase que uma glorificação dupla, né? Uma glorificação complementar. Eu tenho uma atitude que glorifica a Deus. E eu só tenho essa atitude porque o Espírito operou em mim. Então, novamente, Deus foi glorificado, porque até para eu glorificá-lo, Ele operou em mim. Então, nessa Ele também tornou a ser glorificado. Muito legal, né? Muito interessante. Ainda considerando a terceira forma de glorificar a Deus como missão principal do seu povo, o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que nós fomos especialmente escolhidos por Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estão vendo aí que tudo acaba sendo no final obra do Espírito? Tem até um princípio teológico que é o seguinte: você é salvo de Deus, da ira dele, porque vocês eram inimigos, pelo próprio Deus, a partir do momento que ele envia Cristo, e aí Cristo morre por você, para Deus, para que agora você tenha comunhão com ele. E aí, ao viver em comunhão com ele, nisso você o glorifica, porque ele é que te capacita a glorificá-lo. Então Deus faz uma obra absolutamente completa. Bom, então, como a gente já sabe, né? Só uma porção de frases, aleluia, glória a Deus, amém, louvado seja o Senhor. Essas frases fazem parte do nosso ato de glorificar, principalmente no culto público, mas fora do culto público, essas três ações aqui que eu falei com vocês, levam Deus a ser glorificado. Vocês o glorificam com essas três ações. Aí então, inclusive o fim do estudo coloca exatamente isso. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a adorar e glorificar a Deus apropriadamente. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 e 18, Romanos capítulo 8, verso 13, nos dando discernimento bíblico sobre, inclusive, os nossos afazeres. Então, agora que nós entendemos o que significa glorificar a Deus e como nós o glorificamos de forma mais abrangente e completa, é o momento, então, da gente passar para a segunda parte do estudo, que vai ser, como se diz, um pouquinho mais... nós vamos nos deter um pouquinho mais no estudo, porque ele tem mais referências bíblicas, mas é para a gente entender que essas instruções bíblicas é que nos referenciam, justificam os nossos afazeres. Então, por exemplo, quando uma dona de casa está lá varrendo a casa, Lutero dizia que ela glorificava a Deus tanto quanto o pastor que estivesse pregando no culto.
Eles eram tão espirituais quanto o pastor que estava pregando no culto. Um sapateiro uma vez se aproximou dele e falou: olha, eu vejo você pregando e a mensagem do evangelho e tudo, mas eu não prego, eu não sei pregar. Como eu posso glorificar a Deus? Fazendo o melhor sapato pelo preço mais justo. Então estão vendo que a vida cristã não é escapista. Nós temos que escapar do pecado, não é daquilo que Deus criou. Aí o pessoal inverte e acha que o pecado está no objeto. Não, o pecado está no coração da pessoa que não sabe lidar com aquele objeto. Então o que ela faz? É certo que ela recue, porque ela deve fugir da aparência do mal. Mas essa aparência do mal não está no objeto, está nela. Então eu vou escapar daquilo que me leva a pecar, porque gera um desejo pecaminoso em mim. Entretanto, olha para vocês verem como que isso é complexo. Porque quando nós, pastores, estamos pregando, a gente está dando exemplos de situações que levam à pecaminosidade de uma forma coletiva. Mas há pessoas que aquela área específica ali, ela não peca. A fraqueza dela está em outro lugar. Então, por exemplo, assentar-se nessa cadeira aqui da frente, de repente, para mim, é pecado. Eu não consigo me assentar aqui. Mas de repente, para onde você se assentar aqui, você escutou normalmente. Então o que eu faço? Se eu não consigo sentar na primeira cadeira, eu sento na de trás. Eu sei que eu estou dando exemplos muito bobinhos e muito abstratos, mas agora que a gente vai entrar na segunda parte, vai facilitar para o nosso entendimento. Então, quando a gente vai estudar a base bíblica, nós devemos assumir alguns princípios de crença. O primeiro, então, dos princípios de crença é o seguinte: vocês já repararam como que nós estamos profundamente ligados a essa vida, ligados à criação, pelo modo como nós existimos? Nós temos fome, nós temos sede, nós temos sono, nós temos necessidades sexuais. Todas essas precisões, todas essas necessidades, é o que nós chamamos de necessidades biológicas. E essa é uma capacidade que vem do próprio Deus para que a gente se envolva com a criação. Por que existe a agropecuária? Pela capacidade que o homem tem de aprender sobre plantação e cultivo de animais que ele pode consumir a carne, porque ele tem fome. E se você tiver com fome e falar: ó Deus Todo-Poderoso, misericordioso, aplaca a minha fome e tal, você vai continuar com fome. Enquanto você não comer um prato de comida, a fome não acaba. E não é porque Deus não tem poder para isso. É porque foi Ele que estabeleceu. Se você não tiver fome, você não se envolve com a minha criação. Legal, né? Então nós temos necessidades biológicas, mas nós também temos necessidades psicológicas, de autoaceitação. Eu preciso me aceitar como sou. Gordo, magro, preto, branco, cabeludo, careca. Eu preciso ter condições de me olhar no espelho, saber quem eu sou e me aceitar. Me aceitar com as minhas virtudes e me aceitar com os meus defeitos. Aí eu estou pronto para desenvolver as minhas necessidades sociais. Ser aceito pelo outro em amizade e aceitar o outro em amizade, ou ser aceito pelo outro e aceitar o outro para constituir um novo núcleo familiar. Estão percebendo? Essas coisas então que Deus criou não são coisas que depois da queda se tornaram pecaminosas. O pecado está em mim. Então, por exemplo, é viável, é interessante que eu seja um amigo de um incrédulo, alguém que fala mal de Deus? Não. Porque eu entendi que ele não crê em Deus da maneira como eu creio. E como eu ainda luto com o meu pecado pessoal, é mais fácil ele me desviar do que eu trazer ele para Cristo.
Então o que eu faço? Eu posso me aproximar dele com a intenção de pregar, mas não de ser amigo dele. Ou seja, por causa do pecado que é em mim, por causa do pecado que há nele, há um problema. O problema não se chama amizade. O problema se chama o mau uso que faremos desta amizade. Então, primeiro pré-requisito, o primeiro princípio bíblico é de que nós estamos profundamente ligados à vida através das necessidades biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. De modo que escapismo é esse de você achar que o mundo não presta e, com perdão da expressão, eu não estou falando palavrão, tudo é uma desgraça no sentido de ausência da graça de Deus, quando na verdade o problema não está no que Deus criou e sim no mau uso que nós fazemos dele. Que evangelho escapista é esse que achar que santificação é deixar de fazer tudo. Não, você vai deixar de fazer determinadas coisas quando você percebe que você não tem domínio sobre aquilo, é aquilo que te domina. Aí sim, é coerente. Mas quem disse que aquilo que me domina é também aquilo que te domina? Estão percebendo a complexidade? De repente, eu saio com a minha esposa, um exemplo. E eu não posso ver comida, porque como eu sou muito ansioso, eu como e aí cometo o pecado da gula. A minha esposa não. Eu não posso privá-la então de sair e de dar um passeio com ela, ou de fazer uma viagem, ou de jantar, ou de almoçar fora, porque o problema está em mim. Ela não tem problema de gula, quem tem problema sou eu. Então quem não pode estar muito envolvido com comida sou eu. Sou eu que tenho que segurar as pontas para a santificação da minha vida. Ela não. Então, quando a gente não entende que o problema está em nós, a gente começa a apontar, dizer que o problema, que o defeito está no que Deus criou, e a gente cria um evangelho e um processo de santificação escapista. Aí por que na hora de você evangelizar fica difícil? Porque eu tinha um amigo que virou crente. Largou a família, largou os amigos, não conversa com ninguém no emprego, largou a escola, ou não conversa com ninguém na escola. Por quê? Porque ele aprendeu errado. E ele vive errado, e o testemunho de vida dele impactou aquele para quem você está pregando o evangelho certo. Porque agora em quem que ele vai acreditar? Em você ou no ex-colega dele que é escapista? Então a falta de uma compreensão bíblica adequada nos leva a viver os princípios do reino de Deus e a crença no evangelho de forma inadequada. Consequentemente, a gente também dá mau testemunho sem nem perceber que está dando. Bom, então, nós precisamos aprender que tudo o que Deus criou é bom. Tudo, 100%. Tudo que está no universo, tudo que está no nosso planeta, nos outros planetas, nas galáxias, tudo que está na natureza, as plantas, os vegetais, os animais, a moral, a ética, os fundamentos de crença, tudo, 100% de tudo que Deus criou é bom. Não é assim que diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 30 e 31? Mas em Gênesis 1, 30 e 31, o que diz que Deus fez? Que ele viu toda a sua obra e viu que era muito bom. Pois se o próprio Deus falou que tudo que ele criou, inclusive o ser humano, foi tudo muito bom, de onde que eu tirei que tem pecado na natureza, pecado nos animais, pecado nas orbes celestes, pecado na criação? O pecado não está na criação. A Bíblia diz que a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que será no último dia, na volta de Cristo, para que ela seja restaurada. Por que ela geme? Porque o ser humano faz mau uso da criação e ainda põe a culpa nela. O exemplo clássico: a gente sai e vai a um restaurante, convenhamos que todos vamos passear,
e a gente compra lá umas 3, 4 pizzas gigantes, 12 pedaços, e a gente come bem, à vontade. E aí, no finalzinho, a gente resolve comer aquele moussezinho de maracujá, que vem de sobremesa, ou aquela azeitoninha que só faltou. Chega em casa, você tem que tomar sal de fruta porque passou mal. Alguém pergunta, o que aconteceu? Ah, aquela azeitona me fez um mal, rapaz, só você vendo. Ah, então, a azeitona que Deus criou para a nossa alimentação foi que te fez mal? Ou foi a sua gula e o seu ato de comer desenfreadamente, parecendo que você estava despedindo o mundo? Estão percebendo? A falta adequada de um entendimento bíblico nos leva a uma interpretação errada. Bom, então nós temos aqui um outro fundamento muito interessante, que ele está enraizado na nossa cultura. Nossa cultura é influenciada, como nós já sabemos, pela fé judaico-cristã, que agora tem sido bastante atacada pelas ideologias, pelo direito romano, que também tem sido distorcido pelas ideologias, e pela filosofia grega. E lá na filosofia grega existia um sujeito chamado Platão, e o Platão dizia o seguinte: existe um mundo ideal e existe um mundo material. O mundo da matéria, que é o mundo que nós vivemos, é um mundo imperfeito, porque a matéria é imperfeita. E o mundo ideal é o mundo das formas. É o mundo daquilo que é imaterial, daquilo que é invisível. Então, por exemplo, falando da linguagem do Platão, adequando a linguagem do Platão para hoje, ele diria que esse microfone é imperfeito, porque quando acaba a bateria ele para de funcionar. Se ele cair no chão ele pode amassar ou pode quebrar. Ou a matéria dele vai ficar velha e aí ele não vai operar mais com a mesma eficiência. Mas existe um microfone perfeito, que não quebra, que não suja, que não dá defeito, no mundo das ideias. Então tudo que existe na matéria originou-se das ideias. Aí o que a perspectiva, o olhar ocidental, a sociedade ocidental começou a fazer? Então existem 2 mundos. O mundo da matéria, que é imperfeito, em que nada presta, onde está o pecado, e existe o céu, onde está Deus, que é perfeito, de onde tudo veio. Só que isso não é bíblico. Porque quando você pensa dessa maneira, volta a dizer, tudo isso aqui é uma desgraça, nada presta. Porque tem origem onde? Na matéria. De onde vocês acham que surgiu o conceito de mãe natureza? Como se a natureza fosse autônoma e desse conta de, a cada experiência negativa que ela tivesse, de destruição, ela desse conta de se recompor autonomamente, como se ela fosse um organismo vivo. Surge da ideia de que Deus não existe. Então, o que é que muitos cristãos fazem hoje? Influenciado pela cultura grega, tendem a ver o mundo, as relações sociais, o planeta, o conhecimento, a ciência, a política, a economia, a educação e até outros seres humanos como nada disso aqui presta. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Por que ainda bem? Porque tudo isso aqui não presta. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos diz que tudo que Deus criou desse lado da vida é muito bom. Então, qual é o discernimento para a busca da santificação e para o desenvolvimento da nossa espiritualidade ali fora? Simples. Aquilo que manifesta pecado, eu vou refutar, eu vou abrir mão, eu não vou me envolver. Quer dizer, então, que porque minha família não é crente, então eu não viajo com eles, não passeio com eles, não me envolvo com eles? Está errado.
Agora, se lá no passeio a minha família tiver atitudes pecaminosas, eu não sou obrigado a compactuar e repetir as atitudes. Pronto. Mas de qualquer maneira, eu estou com a minha família no momento que preciso estar com ela. Lá no trabalho, os outros funcionários falam palavrão, eu não sou obrigado a falar. Eu posso me aproximar, ser profissional, conversar o estritamente necessário e pronto. Eu não tenho que estar na rodinha falando palavrão. Claro que esses são exemplos mais simples, né? Mas vamos nos aprofundando. Então, eu preciso entender que não existe essa dualidade de Deus está na igreja no fim de semana e durante a semana Ele não está comigo. Eu me lembro uma vez quando eu estava fazendo pós-graduação em gestão escolar, tem uma parte lá da pedagogia que a gente vê muito interessante, que compara a educação infantil da seguinte maneira. A criança com seus 3, 4, 5 anos, ela não é capaz de abstrair a realidade. Então tudo que ela vê, para ela é concreto. Então é como se fosse assim, você pai e mãe, quando você envia seu filho para o berçário, para o maternal, para a escolinha, nessa idade que eu dei o exemplo, o professor ou a professora e os coleguinhas é como se eles fossem brinquedos. Eles são concretos, mas estão ali em torno daquela criança. Por isso que criança nessa idade também é muito pirracenta, porque ela acha que só tem que ser feita as vontades dela. Aí quando dá o fim de semana, é como se existisse um guarda-roupa mágico, que guardou os brinquedos. O professor, os coleguinhas, o vovô, a vovó, o titio. Quando chega na segunda-feira, o grande armário mágico abriu. Tem muito crente que é igual essa criança. Quando chega na sexta-feira, o grande armário mágico se abriu. Deus já está aqui esperando por ele. Não tem até aquela música? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aí quando dá no domingo à noite, no fim do culto, as luzes se apagam, a porta fecha. Deus todo tristonho fala tchau, até semana que vem. E de segunda a sexta, esse crente se procede como se Deus não estivesse com ele. A ética dele é exatamente igual a de um não cristão. É por isso que ele passa no sinal vermelho. É por isso que ele xinga no trânsito. É por isso que ele fura a fila. É por isso que ele compactua com o jeitinho brasileiro. Porque Deus não está lá. Mas Deus está. E está vendo. Isso até me lembrou uma vez uma irmã, tadinha, ela tinha um probleminha de cabeça. E quando a gente começava a orar assim, de repente ela corria para trás da porta. Geralmente, quando a gente ia para os cultos dos lares, ela queria acompanhar. Então, ninguém pedia. De repente, ela ia para trás da porta. Quando ela não ia para trás da porta, ela ficava assustando, apontando assim para a porta. A gente perguntava, o que foi? Deus está ali, ó, atrás da porta, vendo a gente. Claro, Deus não fica atrás da porta de segunda a sexta, né? Ele fica aí, habitando em você, na pessoa do Espírito Santo. Então, é claro que Ele está presente. Então, a gente tem que quebrar essa ideia desse dualismo de que Deus não está. Por quê? Porque Ele é onipotente. Onipresente. Onipresente significa que Deus está presente em todos os lugares, e nesse caso em nossa vida, durante a semana e no final de semana. É isso que significa a expressão coram Deo, que os jovens tanto têm tentado transmitir aqui para a igreja. Coram Deo é uma expressão latina que significa estamos o tempo todo diante de Deus. Consegue imaginar levantando 6 horas da manhã para trabalhar ou cuidar da sua casa e dar de cara com Deus, te vendo acordar? Consegue imaginar pegando no seu horário de turno, no seu trabalho, e assim que você entra dentro do carro, dar de cara com Deus, te esperando para vocês irem juntos para o trabalho? Para ir para a escola, para ver a família? É assim que funciona. A gente pode não lembrar que Ele está lá, mas Ele está.
E aí então nós temos, por exemplo, Jeremias 23, 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura eu não encho os céus e a terra? Em Provérbios 15, 3, por exemplo, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. O Salmo 139, versículos 7 a 10, para mim, ele é maravilhoso. Diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás. Se eu fizer no abismo a minha cama, o Senhor também está. E se eu usar asas da alva, enfim, né, se eu for para um lugar longe e habitar nas extremidades do mar, o Senhor também está. Não tem jeito de fugir da presença de Deus. Então, nós precisamos entender que existe uma doutrina bíblica chamada doutrina da vocação. A palavra vocação vem do latim, vocare, que significa chamado ou chamamento. O nosso primeiro chamado é para pertencermos a Deus. Nós fomos criados para sermos dele e através da nossa racionalidade, da nossa crença, dos nossos valores, do nosso comportamento e do nosso envolvimento na criação, através daquelas necessidades biológica, psicológica, social e espiritual, darmos glória a Deus diariamente. Então é claro, nós glorificamos a Deus e com isso conseguimos nos alegrar sabendo que temos um propósito de existência, que é não somente glorificar a Deus, mas Ele nos dá o presente de nos desenvolvermos como ser humano através do envolvimento com a criação. Desenvolvendo conhecimento científico, conhecimento político, conhecimento econômico, conhecimento educacional. Nós vamos falar mais do envolvimento do cristão, inclusive nas profissões, a noção de trabalho, no nosso próximo encontro. O cuidado com a família. Vamos dar mais detalhes no nosso próximo encontro. Até aqui está ok? Vocês estão entendendo bem? Então, quando eu entendo que a doutrina da vocação é bíblica e que eu sou chamado para pertencer a Deus em primeiro lugar, ao mesmo tempo eu também sou chamado para me envolver com a criação. Quando eu me envolvo com a criação, eu estou glorificando a Deus. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 diz assim: quer comais, quer bebais, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Você parou para pensar que quando você levanta de manhã, lava o rosto, escova os dentes, penteia o cabelo, passa desodorante, você está cuidando do seu corpo, e o simples fato de você cuidar da sua higiene pessoal, nisso você glorifica a Deus? Porque é capricho. Não é aquele capricho da pessoa orgulhosa, é o capricho do cuidado. Deus te deu o seu corpo para você cuidar dele. Para quê? Porque se você tem um corpo bem cuidado, você tem saúde para se envolver com a criação. Olha que profundo isso. Aí o povo fica com esse papinho aí de meu corpo, minhas regras, autodestruindo. Estão percebendo que quando o ser humano caminha longe de Deus, ele faz exatamente o contrário do que Deus determinou para ele fazer? Impressionante. Bom, então o Charles Spurgeon, para ratificar aqui, para confirmar essa segunda parte que a gente está vendo, ele tinha uma frase que dizia assim: para um homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Porque a palavra secular vem de século, ou seja, aquilo que funciona com base na ética e nas regras desse século. E a gente sabe que a ética e as regras desse século são pecaminosas. Então convenhamos, alguém de vocês de repente me aborda: pastor Léo, o senhor trabalha? Trabalho. O que o senhor faz? Eu sou o diretor do seminário e responsável pelo sistema de ensino da Igreja Batista em Cristo. Tá, mas e no secular? Tem crente que pergunta assim:
Por quê? Porque a ideia de segunda a sexta, que se faz lá fora é secular, já está impregnada na mentalidade cristã. A igreja cristã do século XXI já está secularizada. Por que vocês acham que a gente tem que falar de família, tem que falar de trabalho, tem que falar de fundamentos que de repente só lendo a Bíblia seria suficiente? Porque hoje, infelizmente, tem muita gente que está com a mentalidade secularizada. Não é mais uma mentalidade cristã. Eu creio em Jesus só para me salvar, mas não tem mais nada para eu fazer. Agora é só esperar Jesus voltar ou a morte vir. Então, eu vou viver conforme meus desejos e os meus sonhos. Você já viu quando um crente dá feliz aniversário para o outro, que ele fala assim: fulana, fulano, parabéns, que Deus abençoe, que seus sonhos se realizem. É um desejo secularizado. Porque como é que Jesus ensinou na oração? Pai nosso, seja feita aqui nessa terra a tua vontade, como já é feita nos céus. Fulano, fulana, feliz aniversário. Que os seus desejos se coadunem com o propósito de Deus. Que você experimente a boa, perfeita e agradável e santa vontade de Deus na sua vida, para você viver com qualidade. Perceberam a diferença? No primeiro cumprimento, você está desejando que os sonhos da pessoa, ou seja, um antropocentrismo, se cumpra. Deus se vira para cumprir. No segundo, você está desejando que a vontade soberana de Deus prevaleça sobre a vida daquela pessoa, que é a forma cristã de pensar. Eles são tão serinhos que eu estou meio com medo. Vocês devem estar pensando, você é um herege de mão cheia, ou então, meu Deus, tenha misericórdia. Mas estão assimilando bem, então, né? Não está tendo dúvida, está ok, então. Então tá bom. Bom, e aí, de que maneira, então, as pessoas hoje, lá fora, que pertencem à sociedade pecaminosa, que a gente chama popularmente de mundo, até isso é engraçado, né? Ah, nós não somos desse mundo. Eu não sou extraterrestre, então é claro que eu sou desse mundo. Eu posso não pertencer à sociedade pecaminosa. Eu pertenço à sociedade santa, que é a igreja. Então, isso também é problemático, porque como a gente adapta demais a linguagem para a cultura, depois fica difícil de pregar o evangelho ali fora. Mas tudo bem. Então vamos lá. De que maneira então essas pessoas elas estão pensando? Exatamente a partir daquele dualismo platônico. Deus não está aqui. Ou se Deus existe, ele não se intromete. Vocês querem ver uma questão muito clássica também, de uma forma equivocada de pensar, que já está na mentalidade da igreja? Vou fazer uma brincadeira com vocês, claro, com todo respeito, para vocês entenderem a dinâmica do pensamento ali fora. Nós cremos que Deus é soberano, amém? Cremos que Deus criou, sustenta e governa todas as coisas com a palavra do seu poder, através do Senhor Jesus? Ok, quem aqui crê em destino? Levanta a mão. Vocês não creem em destino? O destino, meus irmãos e irmãs, é só o nome popular que a gente dá à soberania de Deus. Por que dificuldade de acreditar que Ele está regendo a sua vida, como o Salmo 139 diz, não me engano, no verso 13, que diz que todos os meus dias foram escritos no seu livro, quando eu ainda era uma massa informe no ventre da minha mãe. Quando eu estava sendo formado, lá em 1979, quando a minha mãe engravidou de mim, o Papai do Céu começou. O Leonardo vai nascer 1h do dia 3 de março de 1979. Eu só não sei dizer quando que ele escreveu que seria o meu primeiro pecado. Mas ele me resgatou e me perdoou de todos os pecados que eu vou cometer até
o dia tal, do mês tal, do ano tal, que foi quando o pastor Leonardo morreu. Está tudo escrito. Então nós não somos robozinhos. Deus é uma causa primária, que coloca em nós uma causa secundária, que nos torna responsáveis por aquilo que fazemos. Mas de um modo como a Bíblia não explica, misteriosa, tudo aquilo que fazemos coopera exatamente para o que Deus escreveu da nossa história. De modo que o máximo de resposta que eu tenho é, imagine um teatro. Vamos pegar lá, por exemplo, quem leu ou ouviu aqui as Crônicas de Nárnia? As Crônicas de Nárnia, ela passou como um filme, mas no século passado, ela foi escrita por C.S. Lewis, um teólogo. Foi escrita por ele, porque ele também era professor de literatura. E aí é como se ele tivesse escrevido o Evangelho por meio da metáfora de Nárnia. Aí ele coloca assim, lá tem um personagem chamado Edmund. O Edmund sai da Inglaterra, entra num guarda-roupa misterioso, atravessa o guarda-roupa e vai parar no mundo de Nárnia. Quem escreveu que o Edmund pararia em Nárnia? C.S. Lewis. Quem de fato atravessou o guarda-roupa e foi parar em Nárnia? O Edmund. Aí em algum momento ele peca fazendo um pacto com a feiticeira branca, que é a metáfora do diabo. Então, quem vendeu sua alma para o diabo? O Edmund. Quem escreveu que ele faria isso? C.S. Lewis. Quem requereu uma escravidão sobre a vida de Edmund? A bruxa branca. Quem escreveu que ela faria isso? C.S. Lewis. Quem teve que morrer numa pedra em sacrifício para resgatar de volta Edmund? O leão Aslan, que é a prefiguração de Cristo. Quem escreveu que Aslan morreria na pedra? C.S. Lewis. Quem escreveu minha vida? O Deus Trino. Quem toma diariamente as atitudes e as escolhas que eu tomo? Eu. Por isso que quando eu peco, eu sou responsável pelo meu pecado. Mas quando eu me santifico, eu sou responsável pela minha santificação no sentido de corresponder a esse chamado de Deus para me santificar. Mas quem põe no meu coração o desejo de me santificar? Deus. Eu acho que quando você olha a vida dessa forma, fica tão mais fácil, né? Você sabe que você está debaixo das mãos de Deus, Ele está no controle. Eu acho que a gente tem essa ansiedade ou orgânica ou psicológica e o medo é exatamente porque no final a gente descobre que nós não estamos no controle de nada. Aí você tem um parente, por exemplo, que está enfermo. Por que você tem medo? Porque você tem medo dele morrer. Ou seja, você tem medo de orar pedindo a Deus para dar para ele mais vida, mas isso é a hora dele. Mas de qualquer maneira, seja pela vida ou pela morte, o cristão glorifica a Deus. Então, considerando, essa forma como as pessoas estão vivendo aqui fora, fazendo esse dualismo como se Deus não estivesse de segunda a sexta e só nos finais de semana aqueles que são cristãos acham que estão se encontrando com Deus, que resposta nós temos para esses irmãos? Simples, é aquilo que eu disse. O problema não está nas coisas criadas por Deus, está no mau uso que fazemos delas. Lembre-se que tudo que Deus criou é bom. Agora, há cristãos e cristãos. Tem gente que tem maturidade cristã e tem gente que tem imaturidade cristã. E como isso se revela? Isso se revela e se reflete no uso das coisas criadas por Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 13, vai dizer o quê? Que há irmãos que são fracos na fé, e aqueles que são fortes devem carregar esses irmãos em amor. Exemplo, de repente eu creio que se pode comer de tudo. Massa, carne, vegetais, e o irmão crê que só se pode comer vegetais, como o próprio apóstolo Paulo coloca. Eu não devo te condenar. O senhor é um fraco, sai daqui, sai da igreja, o senhor não consegue servir a Cristo. Não.
E ele também não pode dizer, você é um blasfemo, você é um herético, você abusa da liberdade cristã. Não. O que é que eu devo fazer? Amá-lo em Cristo. Como é que eu amo e carrego ele no colo? Convivendo com ele, participando do culto com ele, e se ele estiver na minha casa ou estivermos almoçando juntos no restaurante, eu só vou comer vegetais. Por que motivo eu vou escandalizá-lo? Ao contrário, eu amo. Eu quero que ele caminhe com Cristo até o dia de Cristo, até a volta dele, para ele herdar o reino. Agora eu sei que na casa dele, ou na minha, ou num restaurante, talvez, enquanto ele for fraco na fé, ele não vai me deixar comer a carne. Porque ele tem menos maturidade do que eu. Mas isso não impede a gente de conviver. Não estão conseguindo perceber que, apenas foi feito de exemplo, tá, querido? Pela mentalidade mais fraca dele, ele acha que tem um pecado na carne. Eu, pela minha maturidade, por outro lado, estou vendo que se tiver algum problema, está em mim. Nesse caso, o problema está nele. Ele não consegue lidar com o ato de ingerir carne. Mas na cabeça dele, carne é que é pecado. Isso serve para o que a gente come, isso serve para o que a gente bebe, isso serve para o que a gente veste. Isso serve para as amizades, os relacionamentos. Isso serve para a autoaceitação. Eu me lembro uma vez que quando eu tinha 15 anos, uma senhora na época de 40 anos, que hoje para mim não é mais senhora porque eu já passei dos 40, mas naquela época uma senhora de 40 anos chegou para mim, eu estava jogando bola, eu já era crente, e ela falou assim, olha, o Espírito Santo mandou te falar uma coisa, ele não está agradando de você usar bermuda. O que eu fiz? Passei a usar calça. Então eu usava calça jeans para dormir, calça jeans para ficar em casa, calça jeans para jogar futebol, calça jeans para ir para a escola e se bobear até para tomar banho. Brincadeira, brincadeira. Aí, muitos anos depois, quando eu estava numa igreja que eu recebi um estudo bíblico como esse, e eu já estava fazendo seminário, os meus professores me ensinaram que o pecado não estava na calça jeans. O pecado estava no coração da irmã, que não conseguia me ver de bermuda. Não estou insinuando nada, dizendo que era algo pessoal que ela me visse e ficava lasciva, não era isso não. Mas de repente, qualquer outra pessoa que ela visse de bermuda era algo que a incomodava. Eu custei para amadurecer, para entender isso. Mas hoje, pela graça de Deus, transmito esse ensino porque é o bíblico. O problema, então, não estaria na bermuda, está no coração da irmã que é mais fraca na fé e não consegue ver uma outra pessoa de bermuda. Então, como eu disse, nós não temos necessidades biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. Todas essas necessidades é para que a gente se envolva com a criação, se envolva conosco, se envolva com o nosso próximo, e nisso a gente glorifica a Deus. Agora, é claro que por sermos criaturas em estado de queda, não mais escravos do pecado porque fomos regenerados, salvos por Jesus, mas ainda lutando contra o pecado, de repente veremos irmãos que farão ou terão determinadas atitudes com a sua liberdade em Cristo e com a sua maturidade de fé, que para nós é diferente. O que cabe a nós fazermos? Se eu não consigo me envolver, tudo bem. Tudo bem. Mas que eu também não saia por aí dizendo, não é crente, é falso profeta, é não sei o que, e tal. Não. Simplesmente que eu rejeite, sabendo que o problema não está naquilo que o irmão está fazendo, e sim em eu não saber lidar com aquilo. Até aqui alguma pergunta? Está indo tudo bem então? Então vamos prosseguir. Exemplos bíblicos então agora disso que eu estou dizendo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 17, diz assim o texto: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz
e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Preste atenção na sutileza do apóstolo Paulo. Colossenses, a igreja em Colossos está sendo invadida por um grupo de falsos profetas que dizem que só a salvação em Jesus não é necessária. E eles começam a ensinar o gnosticismo, dizendo que há entidades como anjos, principados, potestades, que ficam intermediando os cristãos e Deus no céu. Jesus começa, aí Paulo, depois de fazer uma explanação, uma exposição sobre os colossenses e essa condição deles de buscar a Deus, ele vai dizer assim agora: olha, o que Jesus fez por você? Você tinha uma dívida que era contrária a ele, ou seja, você tinha um pecado e era escravo desse pecado. Ele rasgou essa dívida na cruz quando ele morreu no seu lugar. Significa que você não precisa de mediador, não precisa de potestade, principado, anjo, não precisa de nada e nem de ninguém e nem de nenhum outro ser que você considere celestial. Quando você falar com Deus, Ele já te recebe porque Jesus já rasgou. Você não deve nada para ninguém ao ponto de achar que Deus não vai te ouvir e que você precisa de mediador. Você não deve. Estão percebendo a perfeição da redenção de Cristo, da obra de Cristo? Eu não preciso pedir para anjo, eu não preciso pedir para nenhum ser considerado celestial. Eu já posso falar direto com Deus. Então, agora que você foi purificado do seu pecado, foi perdoado do seu pecado, foi justificado do seu pecado, eu não posso chegar para você e falar assim: ó, cuidado aí com essa festa que você está frequentando. Ó, cuidado aí com essa... Por quê? Porque o problema está no meu coração. Eu é que, se for para a festa, vou pecar. Eu é que, se comer aquele tipo de comida, vou ter gula. Eu é que, se conversar com determinada pessoa, vou talvez contar uma piadinha infame. Mas como eu não posso, então o que eu fico fazendo? Eu sou legalista. Se eu não posso, você também não pode. E aí os cristãos ficam apontando o dedo uns para os outros. E quando vem um escândalo, por exemplo, de um adolescente engravidar uma adolescente, quando vem um escândalo de descobrir que alguém, por exemplo, é viciado em pornografia, quando vem o escândalo em descobrir que alguém está vindo do mundo das drogas, ou é um homossexual que entrou na igreja, a gente olha assim, ó, eu sou mais santo. Por que eu sou mais santo? Porque eu sou legalista. Se eu não posso, ele também não pode. E aí, ao invés de eu olhar com amor e com misericórdia para recebê-lo, eu olho com repulsa. Porque se ele puder e pecar e for aceito, então eu vou quebrar o pau e vou reclamar. Então eu prefiro expurgá-lo do que ter que entrar numa briga. Ou seja, um pensamento totalmente anticristão da parte de alguns cristãos. Viu como é que isso é muito sério? Então, é claro, irmãos, que quando a gente fala sobre festas e tudo aqui nesse contexto, é porque parte dos colossenses participavam de algumas festas judaicas. Você vê aqui a questão das festas religiosas. Agora, é claro, você não vai parar lá numa rave hoje, onde está todo mundo usando droga, bebendo e caindo de loucura. Mas se sua família te convida para uma festa de Natal, mas quem falou que você não pode participar? Se eu disser cuidado com a festa de Natal, pode ser que, como pastor, eu estou apenas te advertindo a ter uma postura de santificação. Mas pode ser também que eu estou te advertindo porque eu pecaria. A psicanálise tem até um princípio que diz que quando uma pessoa condena muito uma coisa, enfaticamente, em oculto, ou ela deseja ou pratica isso.
Bom, esse silênciozinho é uma técnica pedagógica, tá? É para você ir assimilando e fazendo as suas próprias reflexões. Mas, continuando. A nossa resposta, então, antes de dar a resposta final, eu queria só mencionar 1 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 3 até 5, que diz assim: proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Eu conheço algumas denominações assim, nem vou chamar de conservadoras, vou chamar de ultra-extremistas, que as pessoas não podem se depilar por uma questão de higiene pessoal, as pessoas não podem usar bermuda, os homens não podem usar barba. Alguns casos mais extremos, né? Lá nos idos da década de 70, membros dessas denominações tomavam banho com sabão de coco, porque se tomasse banho com sabonete, emitiriam um perfume que poderia gerar lascívia no outro. Olha só a forma de pensar. Não se pode jogar futebol, não se pode brincar de videogame, não se pode ter televisão em casa. Então imagina essas crianças. Quando elas cresciam, a primeira coisa que elas faziam era rapar fora da igreja, desviavam e não queriam voltar nunca mais. Porque para elas evangelho era só um legalismo moral e um conjunto de regras do que pode e o que não pode fazer. Deus mesmo está fora da jogada. E é por isso que para muitos crentes o céu é como um resort. A hora que você fala, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, não vai ter dívida, o pessoal vai à loucura. Eles nem lembram que eles têm que passar a eternidade com Deus, glorificando a Deus. Vai ter Deus. Olha mesmo. Tem isso também. Percebendo? É crítica a situação. Então aqui foi dado o exemplo do casamento. Mas muitos cristãos estão naquela onda do não tem nada a ver, né? E nessa de não tem nada a ver, eles acabam entrando nessa daqui de achar que algumas coisas criadas por Deus são pecaminosas. Não. A Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom, e quando eu dou ações de graças a Deus, isto é, eu oro agradecendo a Deus por aquilo que Ele criou, Deus recebe. E nisso Ele também é glorificado. Então, por exemplo, eu sou insuficiente renal crônico. Eu não posso comer carambola. Se eu comer carambola, eu morro com até 24 horas. Aí eu vou à casa dos irmãos para poder jantar ou almoçar. Os irmãos me convidam, eventualmente. Exemplo. Aí lá tem uma travessa de uma salada de fruta e com legumes, tão esplêndida, maravilhosa. E de repente eu vejo aquele monte de estrelinha espalhada assim pela salada e pergunto, rapaz, mas você se deu ao trabalho de fatiar o chuchu na forma de estrela? Aí você fala comigo, não, pastor, é carambola. Ô irmão, essa comida sua é do diabo. Esse que deve ser o meu procedimento, a minha conduta? Satanás faz curso de culinária e oferece a carambola, você cai e me dá. Você quer o quê? Me matar? Essa é a minha postura correta? Não. Você pode comer carambola porque você não é insuficiente renal. Então, eu vou te pedir licença quando eu estiver servindo a comida e dizer que eu não pegarei da carambola porque ela faz mal para a minha saúde. Então, a comida, ela é dada por Deus. Então, quando eu oro e agradeço a comida para o sustento, para a saúde, Deus recebe a minha ação de graça, porque foi Ele que criou. Ou você vai parar de comer frango e farofa porque ele é oferecido em encruzilhada?
Imagina se algum Exu vira e fala, pô, podia ser uma batatinha frita, né? Podia renovar. Aí você não come nada mais no shopping de batatinha frita porque o Exu pediu batatinha frita. Então, para a gente fechar o nosso estudo, qual é a conclusão que nós devemos chegar? Simples. Eu dou essa paradinha aqui porque entra na proteção de tela e demora um pouquinho a voltar. Mas vamos lá. O que torna algo santificado não é o nome que damos ou a origem que tem, mas a atitude que temos em relação ao que fazemos. Dá um exemplo para vocês. No Antigo Testamento, quando o povo, liderado por Josué, entrou na terra de Canaã, existia uma festa da colheita destinada a um deus pagão chamado Baal. Os israelitas se apropriaram dessa cultura e criaram a sua própria festa da colheita destinada a Yahvé, o Deus de Israel. Alguns anos mais tarde, essa festa recebeu o nome de Pentecostes. E alguns séculos mais tarde, judeus nascidos em outros países foram para Jerusalém para comemorar o Pentecostes e o Espírito desceu e salvou 3.000 vidas. Estão percebendo? Então você imagina, alguém vira para você e fala assim, ó, você não pode tomar Coca-Cola, porque de trás para frente você lê Alô Diabo. Então acabou, você nunca mais toma nenhum refrigerante, porque e se o criador do refrigerante fosse um satanista? Você sabia que a gravata que a gente usa para pregar no culto foi originalmente um estilista homossexual que criou? E, no entanto, os homens heterossexuais usam. Cristãos usam gravata como um sinal de respeito, ou na ceia, ou na pregação, ou em celebridades mais formais, como uma apresentação de crianças ou um ofício fúnebre. Então, o que santifica determinada prática não é eu chamar aquilo de gospel, não. É como uma moda que virou uns anos atrás, a tal da gospelização, né? Funk gospel, motel gospel, churrasco gospel, não sei o que lá gospel, achando que se eu chamasse de gospel, estava autorizado o crente participar. Não, você vai participar em santidade daquilo que você percebe que não vai gerar ou não vai incentivar pecado em você. E você estará lá como luz e como sal e como testemunho. Agora, e para um motel gospel, você está pedindo demais. Ouvir um funk gospel, você está pedindo demais. É evidente que isso é autocorrompido. É uma autocorrupção. Não tem condições, não tem como. Pegar um gato e um cachorro para criar e chamar de seu filho, não tem nada de santo nisso. Isso é uma depravação e uma distorção da família. Animal, o próprio nome diz, já é de estimação. Você estima aquele bichinho. Ou do contrário, se você quiser fazer uma crítica para aqueles que ainda insistem, você pode pegar uma garrafa PET, pôr no colo e andar para lá e para cá. Para que alguém te perguntar, você fala, eu estou imitando o pai de PET. Piadinha horrorosa, né? Eu reconheço, foi horrível. Mas a conclusão é essa. Deus nos usa para santificar os seres, as pessoas e os objetos. Não é o contrário. Não são seres, não são pessoas e não são objetos que nos santificam. Nós somos usados por Deus nessa terra para glorificá-lo através de
sermos usados por Ele em santificação de pessoas, seres, objetos, lugares, ambientes. Então o pecado não está lá, o pecado está aqui. Se eu percebo que eu vou pecar, eu evito. Se eu tenho maturidade para entender que eu não vou pecar, que eu vou como sal, que eu vou como luz, que eu vou para dar testemunho, então eu me envolvo. Amém? Então é assim que a gente glorifica a Deus na vida comum. Mas nós vamos falar, hoje foi assim um trabalho mais teórico, né? Falamos sobre o significado de glorificar, vimos como é glorificar a Deus do ponto de vista ali, filosófico, do ponto de vista teológico e bíblico, vimos essas referências bíblicas aqui de que nós somos de fato chamados por Deus para no nosso dia a dia o glorificarmos com nossa maneira de pensar, nossos valores, nossos comportamentos. E vamos ver então essas doutrinas do mandato cultural e da vocação como orientações teológicas e bíblicas sobre como praticamos o ato de glorificar a Deus no envolvimento com a família, no envolvimento com os estudos, no envolvimento com o trabalho, nas relações sociais, quando estamos sozinhos, ok? Ficou alguma dúvida? Há alguma consideração que vocês gostariam de comentar, de tecer, de falar? Então tá bom, vamos orar para a gente agradecer a Deus pelo nosso estudo bíblico. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, nós bendizemos e engrandecemos o Teu santo nome. Te louvamos, ó Deus, porque não há nada mais libertador para a consciência, para a mente, para a relação com o Senhor do que o esclarecimento dado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque nós aprendemos essa noite como evitar o legalismo, aprendemos essa noite, ó Deus, como amar aqueles irmãos que são mais ou menos defeituosos, ou aqueles novos na fé que ainda vêm com marcas do seu pecado, mas que serão bem-vindos, ó Deus, porque aprendemos a amá-los corretamente. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua bondade e a Tua misericórdia, que o Senhor nos agracie, levando-nos para casa o respectivo compromisso em paz, debaixo das mãos de poder do Senhor, para a glória do Teu santo nome. E se o Senhor assim nos permitir, que estejamos aqui na próxima quinta-feira, para complementarmos o estudo bíblico, também para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.